Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você o programa Voz da Igreja. Você é nosso convidado para mais uma vez partilharmos as alegrias, as belezas da nossa fé católica, da nossa Igreja Católica aqui na nossa Diocese de Divinópolis. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto bonito de São Mateus, onde lemos a profissão de fé de São Pedro apóstolo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos penetrar o mistério desta profissão de fé. No coração deste tempo, vamos viver, retomar, celebrar a nossa comunhão com o Papa Francisco. É o dia do Papa, quando nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Então vamos construir cada vez mais esta comunhão com o Papa Francisco e vamos encontrar e conhecer os meios de construir esta comunhão. E uma igreja em caminho. Vamos partilhar as coisas boas, as celebrações, os encontros, as festas, o show do nosso querido Padre Reginaldo Manzotti, aqui entre nós no mês de julho. Então, uma igreja em caminho nos ajudará a perceber onde estão os encontros para os quais nós somos convidados a participar. Fique conosco. O nosso programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez quero convidar você para beber da fonte preciosa da Sagrada Escritura, pela qual nós temos acesso ao mistério de Deus, mistério que nós conhecemos pela Escritura, anunciamos, explicitamos pela tradição da Igreja e assim vamos saboreando esta fonte preciosa onde Deus continua a nos falar sempre. Quero convidar você para saborear comigo neste programa uma parte do Evangelho de São Mateus. Nós vamos meditá-la ali no capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, então, declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meu irmão, minha irmã, que belo esse texto, onde Jesus, depois de algum tempo de missão, de milagres,
de anúncio do reino de Deus, ele põe uma questão fundamental. Jesus quer saber, a partir do já vivido, ele quer saber o que as pessoas dizem do Filho do Homem. Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Filho do Homem é um nome, uma expressão bonita do Antigo Testamento para falar do Messias. E a bem da verdade é o único título que Jesus toma para si, daqueles muitos títulos atribuídos a um ungido de Deus lá no Antigo Testamento. Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Jesus quer saber exatamente como repercutiu na vida e no coração das pessoas a sua prática, a sua palavra, os seus sinais, os seus milagres, as suas curas, enfim. O que isso repercutiu? Vieram respostas que os discípulos apresentam ao Senhor. Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas aí, meu irmão, minha irmã, Jesus dirige agora a palavra e a pergunta àqueles que conviveram mais com ele, mais de perto, mais intimamente. E para vós, quem sou eu? E para vós, quem sou eu? Essa pergunta funda a nossa fé em Jesus Cristo. Para nós, quem é Jesus? É Pedro, Simão Pedro, como Jesus vai passar a chamá-lo. Simão Pedro é aquele que responde o que Jesus de fato quereria ouvir. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro lê nas ações, nas palavras, nos gestos, nos sinais de Jesus. Simão Pedro lê uma presença do Messias. Só o ungido de Deus, só aquele que Deus prometera que enviaria, só alguém que age na potência de Deus poderia fazer o que Jesus fazia. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus. Estamos girando ao redor da mesma palavra. Cristo significa Messias, que significa ungido, que significa crismado. Pedro então reconhece em tudo aquilo que Jesus revela de si mesmo, Pedro reconhece em Jesus a presença poderosa de Deus. Filho do Deus vivo. É uma expressão que está aqui apenas no Evangelho de Mateus. O Filho do Deus vivo. Aquele que Deus envia com poder para a história, para revelar o próprio Deus e para cumprir a promessa que ele tinha feito. Meu irmão, minha irmã, aqui estamos diante, como eu lembrava, da pergunta fundamental da fé. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Esta resposta vai dar sentido e horizonte à nossa vida e à nossa presença no mundo. Aqui está a beleza do texto. Em cima da resposta de Pedro, Jesus então confia a Pedro a sua missão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E põe em Pedro, portanto, como aquele que preside o grupo dos apóstolos, como aquele, portanto, que toma para si, com um amor maior, o cuidado
da igreja inteira. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Aqui estamos diante de uma fé que dá a Pedro sentido, missão, horizonte. Fé pela qual Pedro vai viver e vai morrer, tendo passado nesse caminho entre a sua opção por Jesus e a sua morte por Jesus, tendo passado aqui pelo caminho do pecado, da fraqueza, da negação. Não sei quem é esse homem, nunca ouvi, não sou dele. Como Pedro de fato faz durante o processo da paixão do Senhor, da condenação e morte de Jesus. Mas é sobre este Pedro que, como criatura humana, falha, peca, nega, é sobre esta fé que faz com que Pedro veja em Jesus o poder e a presença de Deus, é essa fé que faz com que Pedro viva, testemunhe, anuncie e morra pelo Senhor, é essa fé aí que dá sentido à vida deste homem, deste apóstolo. Portanto, meu irmão, minha irmã, esta é a pergunta que eu e você precisamos responder com firmeza. Não basta repetir a resposta certa de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a resposta certa. Mas essa resposta certa precisa ser de tal modo do coração, da inteligência, da alma, a ponto de, em cima desta resposta certa, eu dar sentido aos meus dias, às minhas opções, às minhas fadigas, ao meu ministério, ao meu testemunho vigoroso e à minha morte. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste texto da profissão de fé de Pedro, nós somos chamados a colocar em Jesus o centro da nossa fé. É por Jesus que nós somos o que somos, fazemos o que fazemos, morremos e sabemos para onde vamos. Então, que de fato esse texto que nós saboreamos e bebemos neste programa, que este texto nos ajude também a nos colocar todos os dias com seriedade e profundidade, não só essa pergunta, mas sobretudo a resposta. Quem é Jesus para você? E a sua resposta, a minha resposta, precisa ser de tal forma profunda, séria, intensa, que nós possamos dar aos nossos dias a beleza, possamos dar aos nossos dias a intensidade, possamos dar aos nossos dias a certeza de que estamos debaixo do olhar de Deus, é Ele quem é a nossa verdade, os nossos critérios, o nosso caminho, é por Ele que vivemos, é por Ele que morremos. Carreguemos a partir da profissão de fé em Jesus, como fizera Pedro, a certeza interior de que quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E a nossa fé nos ensina a viver por Ele, a viver como Ele e a morrer também por Ele, sabendo que nele nós temos a vida. Bebemos da fonte. Na catequese número 54, o Papa João Paulo II diz assim: em primeiro lugar, a pureza é uma habilidade, é uma atitude. A pureza, obviamente, deve ter as suas raízes na vontade.
O ser humano é o único, diferente de todos os outros animais, que possui inteligência e vontade. E aí deve estar as raízes da pureza, que é a forma de nós preservarmos o nosso corpo segundo a vontade de Deus. Deus não quer que nós abusemos da nossa liberdade buscando prazeres carnais, mas Ele quer que a partir do exercício da nossa vontade nós busquemos a pureza e a castidade. Quer conhecer mais sobre a teologia do corpo do Papa São João Paulo II? Então marque essa data, dia 15 e 16 de setembro, aqui em Divinópolis, o Decor Minas, com a presença do Christopher West. No coração deste tempo, meu irmão, minha irmã, tendo percorrido, visitado o belo texto de Mateus da profissão de fé de Pedro, nós também temos oportunidade neste programa de olhar com carinho e ao mesmo tempo com comunhão para o nosso querido Papa Francisco. Quando nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, na qual nós lemos esse texto da profissão de fé de Pedro, e conhecendo também a bela e forte expressão da fé de Paulo, nós somos chamados a contemplar o ministério do Papa, do sucessor de Pedro, daquele que toma hoje no coração da Igreja aquele lugar que Jesus confiou a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, com o poder de ligar e desligar. Celebramos então o dia do Papa. Em primeiro lugar, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a rezar pelo Papa Francisco. Rezar é o que nós podemos fazer de melhor. Rezar significa suplicar a força de Deus sobre ele. Significa suplicar a proximidade de Deus sobre a sua vida e o seu ministério. Significa suplicar a conversão do coração dele, a fim de que seja cada vez mais e melhor expressão da presença do Senhor Jesus, o bom pastor, no meio e no coração da igreja. Rezar pelo Papa é a primeira atitude bonita que nós podemos tomar neste dia do Papa. Para além disso, meu irmão, minha irmã, é importante nós percebermos que na missão petrina que o Papa realiza, ali não está simplesmente e com exclusividade uma única cabeça e uma única decisão. É importante perceber que o Papa é aquele que preside na caridade a Igreja. É o servo dos servos de Deus. É aquele que cria e expressa a comunhão da Igreja. Não é aquele que pensa sozinho, que age sozinho. É aquele que, escutando, é aquele que, vendo a Igreja, também quer exatamente assim, num belo exercício de comunhão, dirigir, governar, pastorear a Igreja de Jesus Cristo. Por isso, além de rezar pelo Papa, é muito importante que nós, como Igreja Católica, criemos comunhão com o Papa. Eu preciso entender e admitir que sobre aquela vida, aquele coração, aquele servo, age plenamente o Espírito Santo de Deus. Já que Jesus confiou a Pedro esse lugar de governo, esse lugar de ser aquele que preside na caridade a Igreja, eu posso e devo crer que sobre esta missão, a missão petrina do Papa, está uma ação benevolente, extraordinária do Espírito Santo de Deus. Por isso, é preciso fazer comunhão com o Papa. É preciso fazer comunhão com o Papa. E nós expressamos isso não só quando rezamos por ele, mas também quando, de alguma maneira, aderimos às suas intuições pastorais,
aderimos às suas instruções para a igreja e para este tempo. Aceitamos aquelas que são, digamos assim, as indicações pastorais, as urgências, os chamamentos que ele, como Papa, em nome de Jesus Cristo, faz a toda a igreja. Oração, comunhão. E para além disso, para além de oração e de comunhão, nós somos chamados também a colaborar nas obras do Papa, que não são obras pessoais, particulares, mas são obras da igreja. Por isso, o que nós chamamos de óbolo de São Pedro é exatamente essa coleta que se faz em toda parte, no mundo inteiro, e que é destinada ao Papa e à missão da igreja que ele preside. É uma maneira de colaborar financeiramente com a evangelização, sobretudo ali onde os recursos são mais escassos e difíceis. E o Papa, como aquele que olha a totalidade, é capaz de perceber que ali faltam recursos. E é para lá que vão os recursos que chegam a ele do mundo inteiro para que a evangelização, o cuidado da vida possam acontecer. Oração, comunhão, ajuda. São elementos importantes que nós precisamos conservar na nossa relação com o sucessor do apóstolo Pedro, que é hoje para nós o Papa Francisco. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a crescer sempre mais nesta comunhão, entendendo exatamente aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Esse é um poder precioso que une a igreja ao céu, de modo que aqueles que estão em comunhão na igreja, esses também estão de alguma forma em comunhão com a cabeça que é Cristo e com o céu, o lugar de Deus. Aqueles, portanto, que estão na contramão, na ruptura, na perseguição da igreja, na resistência à missão da igreja, que é a missão de Jesus, aqui se estabelece também, digamos assim, um corte que tem o seu preço e a sua consequência. O desligar-se do corpo de Cristo na terra, isso também tem o preço de desligar-nos do corpo inteiro de Cristo no céu, na plenitude. Essa missão, portanto, que o Papa preside, é uma missão exigente, mas que nos convida, sobretudo, não ao medo do desligamento, mas nos convida, sobretudo, ao entusiasmo e alegria de estarmos em comunhão com o Papa e pelo Papa, com a Igreja e com a Igreja, com o corpo inteiro do Senhor e com o corpo inteiro do Senhor, com o próprio mistério de Deus, com o próprio mistério da Trindade. De modo que aqui, caminhando na penumbra da terra, como peregrinos de todos os dias da história, nós tenhamos a certeza de que estamos em comunhão com o céu, porque estamos em comunhão com o Papa, com a Igreja, com o corpo místico do Senhor Jesus. Vamos então fazer comunhão. Essa comunhão se expressa belamente quando nós estamos com o Papa Francisco, com as suas intenções, com as suas indicações pastorais, com as suas urgências, com os seus ensinamentos, com a sua doutrina espiritual, teológica, pastoral, ecológica, social, a fim de que com ele e não sem ele façamos na terra o caminho de Jesus. Deus conserve o nosso Papa Francisco com saúde e com firmeza. Como nós rezamos, Deus o livre dos seus inimigos e da perversidade das suas ações, a fim de que ele possa continuar no meio de nós como aquele que representa, que sinaliza a presença cuidadora de Jesus, atenta a todos,
solícito com todos, que de fato o Senhor Jesus possa aparecer sempre mais nos gestos, nas palavras, no jeito de ser pastor do nosso querido Papa Francisco. No coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que nós lançamos o nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma digital de apoio a algum projeto ou a alguém que você queira apoiar. Então nós estendemos a mão a você para você nos apoiar. E esse nosso Apoia-se é para que você possa nos ajudar a manter tanto os nossos projetos de evangelização, formação, a vida comunitária, a consagração de membros, formação de membros, mas também manter os nossos projetos sociais, que são as nossas casas de acolhimento para adolescentes e os nossos projetos de prevenção também com adolescentes de drogas, as oficinas que a gente tem, a Casa da Juventude e tantos outros projetos que a Missão Maria de Nazaré desenvolve. Não dá para eu falar tudo aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas entre no nosso site, mariadenazaré.com, conheça a nossa comunidade, você que já nos conhece, você que já acompanha a gente aí, tanto pela internet quanto nos nossos eventos, nos apoia, através do Apoia-se. Estendemos a mão a você e pedimos a sua ajuda. Deus lhe pague. Muito obrigado. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, vamos partilhar as coisas boas e belas deste tempo, desta semana da nossa Igreja Católica aqui na nossa diocese. Você é convidado a participar conosco. Em primeiro lugar, participar aí na sua comunidade da Eucaristia, de modo particular da Eucaristia Dominical. Domingo é dia do Senhor, não se esqueça disso. Priorize no seu domingo o tempo, a ocasião de estar aí na sua comunidade para a celebração da Eucaristia. Esse é o nosso compromisso importante da semana, a nossa Eucaristia Dominical. Quero também, de alguma maneira, já saudar e me alegrar com os jovens que serão crismados nestes próximos dias. No dia 29, teremos crisma na paróquia de São Vicente de Paulo, aqui em Divinópolis, lá no bairro Interlagos. Então, vão se preparando aí, vão aquecendo o coração para que o Espírito Santo possa chegar de modo pleno e fecundo na vida destes jovens que serão crismados então no dia 29 de junho. Também teremos crisma lá na comunidade Nossa Senhora das Dores do Camacho, lá na cidade de Camacho. Então, no sábado, dia 30, estaremos lá para de novo visitar aquela bela e criativa comunidade de Nossa Senhora das Dores, lá do Camacho. Também quero convidar você para as festividades deste próximo domingo, 1º de julho. Nós celebramos na liturgia a solenidade de São Pedro e São Paulo. No calendário fixo é dia 29, correto. Mas é uma festa importante, os pilares da igreja, Pedro e Paulo. Então essa festa vai para o domingo. Então o domingo após 29 de junho é exatamente o domingo em que se celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Então 29 de junho foi na semana e dia 1º de julho, domingo, vamos celebrar com toda a igreja a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, dia do Papa. Você aí na sua comunidade está convidado a participar, a também levar a sua oferta para a coleta que é destinada a todas as obras de evangelização que o Papa preside como o primeiro da nossa igreja, como o primeiro servo da nossa igreja. Então é a chamada coleta pelo Papa, ou óbolo de São Pedro, de modo que tudo que recolhermos é destinado então às obras de evangelização que o Papa é capaz de acompanhar e destinar recursos a elas, sobretudo ali onde há mais carência de recursos financeiros. Vamos colaborar, porque isto é muito importante.
é cada um dando da sua riqueza ou da sua pobreza, para que o Evangelho seja anunciado em toda parte. Também quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para o show com o Padre Reginaldo Manzotti, no dia 6 de julho, lá em Carmo do Cajuru. O Padre Manzotti, tão conhecido pelo rádio, pela TV, pela internet, pelas redes sociais, o Padre Manzotti vai estar conosco aqui na Diocese, lá na cidade de Carmo do Cajuru, no dia 6 de julho, é uma sexta-feira. Agora, importante, o encontro, o show será lá no Parque de Exposições em Carmo do Cajuru, não é? E para você estar lá, para você poder participar desse evento, você precisa adquirir o livro do Padre Reginaldo Manzotti, e cada livro dá direito a 2 ingressos. Então, atenção a isso, né? Não basta fazer a caravana, encher o ônibus e chegar lá, né? É preciso que, então, consigam os ingressos. Os ingressos são obtidos na compra do livro do Padre Reginaldo Manzotti. Então, você pode, aqui em Divinópolis, na livraria João Paulo II, também lá na Secretaria das Paróquias de Carmo do Cajuru, também em Itaúna e em outros lugares, né? Você pode, então, se informar sobre os lugares onde são vendidos os livros. De modo que, comprando o livro, você leva, então, os 2 ingressos a que você tem direito. Pelo tamanho do espaço, haverá, portanto, limitação. Não posso chegar lá sem o meu ingresso, porque haverá prioridade para aqueles que tiverem comprado o ingresso. Então, esteja atento a isso. Você que já comprou o seu lugar no ônibus, ou você que vai organizar o ônibus, é preciso estar atento à compra deste livro e, com o livro, os ingressos, para poder, então, participar no dia 6 de julho desse show com o Padre Reginaldo Manzotti, lá em Carmo do Cajuru. Vamos viver essas coisas boas e bonitas da nossa fé. E você é nosso convidado. Uma igreja sempre em caminho.